Bom, pessoal do primeiro ano médio, conforme eu havia falado para vocês, nós vamos dar sequência no assunto. Lembrando que eu vou responder o que vocês mandarem para mim lá no grupo. E vamos dar sequência agora falando do capítulo 6, que na verdade esse capítulo não vai trazer um conteúdo novo, ele vai dar continuidade àquilo que a gente já está falando de funções. Ok? Então a gente vai ampliar agora e vai começar a denominar funções com suas particularidades e etc. Então, capítulo 6 para a gente dar início nele, nosso assunto vai ser função afim. Função afim parte 1, tudo bem até aí? Aqui que é uma função afim, professor, a gente já vai ver o que é isso daí. Então a gente começa a ver esse assunto com um pouco mais de critério. A gente já viu que função vem lá das relações, quando tu usa todo conjunto domínio, no caso todo conjunto domínio é o conjunto de partida, e tem que sair apenas uma seta do conjunto partida, ok? Bom, vamos lá, denominar uma função afim. Para vocês entenderem isso daí um pouco mais simples, né? Denomina-se função afim toda função de R em R, né, do conjunto dos reais no conjunto dos reais, da seguinte forma, né? AX mais B. Então, o que é uma função afim? Função afim é uma função de primeiro grau. Por que primeiro grau? Porque a variável independente, que é o nosso x, que é o domínio no caso, ele está à primeira potência. A variável dependente, que é o y, que a gente aqui representa pelo f de x, já que é uma função, ele é a variável dependente, tá? Então a gente tem isso daqui. Função afim é uma f de x no formato ax mais b, uma função de primeiro grau. O que ela representa? Graficamente ela representa uma reta. Ela pode ser uma função crescente, uma função decrescente, ela pode ser uma função constante, mas a função afim sempre vai ser uma reta, sempre. E lembrando que esses números, né, que vão aparecer aqui, que no caso é o A e o B, eles são chamados de coeficientes. Então aqui eu tenho, por exemplo, o coeficiente A, que está sempre na frente do x, está sempre junto ao x. Eu tenho coeficiente B, que é sempre o valor numérico que não está acompanhado da variável. Professor, posso mudar, fazer uma função bx mais a? Não é o ideal, tá? Embora escrever bx mais a não vá alterar a função afim, mas geralmente se reporta ao a como coeficiente que está junto ao x e o b o coeficiente que não está. Eles têm um nome, daqui a pouquinho a gente fala sobre eles. Tá, então aqui eu tenho alguns exemplos de funções, a f de x, a g de x, h de x, m de x. Aqui a f de x, 2x mais 3, quem é o coeficiente a? É o cara do x, tá vendo? É o 2, positivo. Quem é o coeficiente b? É o valor numérico que não acompanha o x, no caso 3. A g de x é 1/5, né? O x sobre 5 menos 1. Quem é o a? O coeficiente a é 1/5. O coeficiente b é menos 1. Percebam que quando eu falo do coeficiente, eu estou me referindo ao número. Eu não vou colocar a variável dele aqui junto não. Ó. E muita gente fala assim, o coeficiente a é 2x. Não, o coeficiente a é só o 2. A mesma coisa aqui para o h de x. O coeficiente a é menos 4. O coeficiente b é π. Mas como assim π? Π é uma constante, é 3,14. É uma constante racional, então é um número. Ok? O m de x. O m de x é só o x. A gente até conversou na outra videoaula, que é a função identidade. O coeficiente a é aquele 1 que está aqui na frente, que ele não precisa aparecer. E ele não tem, na verdade, o coeficiente b. O coeficiente b é 0, por isso que só apareceu o x aqui. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo até aqui. Né? Nenhuma novidade, ok? Vamos continuar. Os tipos de funções que a gente pode ter, das funções afim, é a famosa função identidade, que é aquela famosa função que é simplesmente o x. Né? O f de x é igual a x. Aqui também é uma identidade. Ó. O m de x é igual a x. Toda função que ela é igual a x, não importa qual é a variável, qual é a letra que está nominando ela, se ela é igual a x, ela é chamada função identidade.
E ela é aquela reta que faz o gráfico da inversa ficar simétrico ao gráfico original, que está lá naquelas aulinhas iniciais ainda, ok? Uma função constante é aquela função que nós já vimos anteriormente, ela nem decresce nem cresce. E uma função linear que na verdade é uma função AX, né? Em vez de ser apenas o x, tem um coeficiente A diferente de 1, que aqui o coeficiente é 1, né? Ele não aparece porque ele é 1. Então qualquer função que tenha o x e um coeficiente A diferente de 1, ele não vai ter o coeficiente B, é chamado função linear. Caso esse A seja 1, ela é chamada função identidade. Ok, até aí? Vamos adiante. É bastante simples, né, pessoal? Muito tranquilo isso daí. Não tem maiores segredos não. Então, recapitulando, função afim é a função de uma reta, tá? E ela tem os coeficientes. O que é o valor numérico de uma função? Você tem a função afim, né, representada sempre, a função geral é ax mais b. Né? Você coloca um valor qualquer para x, aqui chamado de x0, mas é um valor numérico qualquer, e você calcula e vê quanto que vai dar o valor dela. Por exemplo, ó, uma função f de x igual a 2x menos 2, uma função qualquer, uma função ordinária qualquer, ok? 2x menos 5. Vamos fazer o cálculo da função do f de 0, ou seja, quando x valer 0, qual é o valor numérico dessa função quando x vale 0, ou seja, no lugar do x, que é a variável independente, eu coloco 0 e faço os cálculos. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 5 dá menos 5. Ou seja, o valor numérico da f de x quando x vale 0 é menos 5. Perceberam que fácil isso daí? Muito tranquilo, né? Bem tranquilinho, acho que nenhuma dúvida até agora. Podemos determinar uma função afim, ou seja, eu consigo descobrir qual é a lei de formação, né, daquela função, qual é o cálculo que forma, né, o gráfico, se eu conhecer dois pontos distintos desta função. Tá? Lembrando que a gente está falando de função afim, que é a função de uma reta, até porque lá nas definições de geometria, dois pontos eles determinam uma única reta. Então vamos supor que eu tenho o ponto de coordenadas abscissa 1 e ordenada 1, né, x igual a 1, y igual a 1, e um outro ponto B, né, representado pelas coordenadas 5 para x e 9 para y. E a gente quer determinar qual é a função que passa, né, qual é a função que constrói a reta. Reforço de novo, a função afim é a função de uma reta. A gente quer saber quem é a função que constrói a reta que passa, aqui ficou A, você passa por esses dois pontos, ok? Até aí, como que a gente faz isso? Primeira coisa, partimos da função na sua forma mais geral. F de x, né? Lembrando que esse f de x é o valor, quando eu calculo o valor numérico, ele é o valor do y, né? Ele é a altura do y no gráfico. Parto desse primeiro ponto aqui, ó, que f de x ou y é igual a ax mais b. E aí eu vou pegar o f de 1. Por que f de 1? Porque aqui é abscissa, que é o x, aqui é a ordenada, que é o y. Então, quando a minha função valer 1 para x, ela vale quanto para y? Ela vale 1. Lá no ponto B, quando a minha função valer 5 para x, ela vale 9 para y. Então, aqui a f de 1 é 1 e a f de 5 é 9. Por isso que a gente nunca pode inverter o par ordenado. Primeiro vem x, depois vem o y. Vou substituir esses valores, isso aqui é o meu x, isso aqui é o meu y. Então, indo adiante, né, eu vou ter aqui, sempre substituindo aqui no ax, a vezes x, que está aqui dentro, né, que é o f de x, é 1 vezes 1, então a vezes 1, mais o coeficiente b, tem que dar igual a 1, que é o valor da altura lá no y. Essa é a primeira equação.
Vou fazer a mesma coisa agora substituindo o x igual a 5 e o y 9. Então vai ficar a mesma função, ax mais b. A vezes x, x é 5, mais b é igual a 9. Tudo bem até aí? Percebam que a gente tem duas equações com duas incógnitas. Então vamos montar um lindo sisteminha. A vezes 5 é 5a. A vezes 1 dá o próprio a, tá bom? Só escrevi de uma forma mais bonitinha. Vou subtrair a de baixo, a de cima da de baixo, né? Resolvendo o sistema vai ficar 5a tira a, 4a, b tira b, morre. E 9 tira 1, 8. Passa esse 4 para lá, 8 dividido por 4, o a vale 2. Se o a vale 2, quem que eu tiro de 2 para sobrar 1? Tem que tirar 1 negativo aqui, no caso b. Tá, sisteminha, não vou explicar com tantos detalhes. Se alguém tiver dúvida depois me pergunta na live. Então aqui agora eu vou construir. Agora que eu determinei o valor de a e o valor de b, eu consigo construir, eu consigo determinar a minha f de x. Eu tenho o coeficiente a que vale 2, eu troco ele aqui. Eu tenho o coeficiente b que vale menos 1, eu troco ele aqui. Então quem é minha f de x? É 2x menos 1. Percebo que o x permanece sempre sendo x, porque ele é a variável no caso, ok? Tudo bem até aí, gente? Tranquilinho, geralmente vai gerar um sisteminha para você poder determinar a função a partir de 2 pontos. Eu sei que por enquanto é explicativo, é novo, depois a gente faz exercício para ir reforçando isso daí. Vamos continuar aqui, falando do gráfico da função afim, agora levando da função escrita, né, na forma da lei da função, levando para a parte do gráfico agora. O gráfico de uma função afim sempre vai ser uma reta, tá? Uma reta qualquer. A reta sempre é desse jeito? Não, é uma reta, mas ela pode ter qualquer posição do plano cartesiano, tá? Mas sempre vai ser uma reta, sempre. Então ela vai ter essa ou outras posições, tá? Aqui é uma outra maneira, um outro caso que nós podemos determinar o coeficiente a. E eu já vou explicar isso daí. Uma forma de você determinar o coeficiente a é, na verdade, você construir triângulos aqui, ó. Se você olhar esse carinha que eu estou circulando aqui, contornando ele com o mouse, ele é um triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque o plano cartesiano é ortogonal, ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Então aqui também, ó. Então, na verdade, esse a, esse coeficiente a da reta ax mais b, eu posso determinar ele fazendo subtração, vendo quanto que eu meço nesse pedaço aqui e vendo quanto que eu meço nesse pedaço aqui de altura, que está aqui em cima. Então, na verdade, se vocês lembrarem um pouquinho do nono ano, parte de trigonometria, quando a gente tem um triângulo retângulo e tem um ângulo qualquer nele. Esse cara é o cateto oposto, certo? Esse cara é o cateto oposto e esse cara é o cateto adjacente. Tá? A medida dele, cateto oposto sobre cateto adjacente, você vai lembrar que isso é igual a tangente. Então, coeficiente a pode ser obtido também, né, caso tenha o gráfico, através da tangente do ângulo alfa. Que ângulo alfa ou beta, né, eles são iguais. Isso aqui é uma reta e tudo isso aqui é paralelo entre si. Essas linhas aqui são paralelas ao eixo x, ó, perceberam? Essas outras linhas aqui tracejadas são paralelas ao eixo y, então sempre forma ângulos de 90 graus, ok? Eu posso criar também essa situação que o a, o coeficiente a, é a tangente do alfa, e esse alfa que eu estava me referindo a ele, na verdade é a medida da inclinação dessa reta em relação ao eixo x. Professor, confuso isso? Sim, é um pouquinho confuso, mas fiquem tranquilos que não é difícil não, tá? Essa parte é bem tranquilinha também, tá até mais tranquilo lá que a parte da função composta, ok? Então, para a gente fechar essa primeira parte da nossa videoaula, eu coloquei aqui uma outra função afim. Perceberam? Função afim sempre vai dar uma reta. Essa função afim já é diferente dessa, esse gráfico aqui ele tem uma inclinação menor que esse gráfico, e a gente tem que entender um pouquinho mais agora com critério. Então a gente tem os eixos, né, do plano cartesiano, a ordenada e a abscissa.
y e x. Tenho aqui uma linha vermelha, uma reta vermelha, que ela é obtida variando o x nesta função aqui. Conforme eu vou colocando valores para x, valores quaisquer, que estão dentro aqui do eixo x, que são valores do conjunto dos números reais, eu vou construindo essa reta. É assim que eu construo isso. Vou colocando valores para x, ele vai me dando pontos aqui que são tão próximos que acabam criando uma reta. Que reta que é essa aqui? É a reta formada pela função f de x igual a 3x menos 1. O que é a raiz da função? A raiz da função é onde a função, o zero ou raiz da função, é onde ela corta o eixo x. Nesse caso, esse ponto aqui no eixo x é 1/3, então 1/3 é uma raiz dessa função aqui, a raiz dessa função. E aí, como eu estava falando, aqui vai aparecer um momento que corta o eixo y. Esse cortar o eixo y, esse número, esse valor aonde a função corta o eixo y, é chamado de coeficiente linear. Na verdade, o coeficiente linear, ele é aquele bzinho. Vou voltar lá atrás, volte aqui. Esse coeficiente linear é esse bzinho que faz parte da função ax mais b. Então, por exemplo, olha que interessante, depois eu vou mostrar isso para vocês no GeoGebra. Se essa função f de x que eu construí aqui, que a gente criou ela, obtemos ela a partir desses dois pontos, ela passa por esses dois pontos aqui, tá? Aí eu vou mostrar no GeoGebra. Esse cara aqui não é o meu b, o b não é menos 1, então significa que a minha função corta o eixo y, não é o zero da função, tá, gente? O zero da função é onde corta o eixo x. Esse daqui é onde corta o eixo y, ou seja, a minha função corta o eixo y lá no menos 1. Olha que interessante isso daí. Então vamos terminar essa parte para a gente entrar no GeoGebra. Voltamos aqui, ok? E os nomes agora. Zero da função. O que é o zero da função? Aonde a função corta o eixo x, também chamado de raiz. Coeficiente angular. O coeficiente angular é esse cara aqui, é o azinho. Ele é o coeficiente angular. Mas por que ele chama coeficiente angular, professor? Vou mostrar no GeoGebra. Ele mexe na inclinação, ele muda o ângulo que está aqui entre a função e o eixo x. E o bzinho que eu falei para você aqui no caso, o bzinho está aqui, tá vendo? Ax mais b. No caso, o bzinho aqui vale menos 1. É onde a função corta o eixo y. Olha que coisa interessante isso. É onde a função corta o eixo y. Então, fechando essa primeira parte da explicação, nós temos aqui uma função afim. A função afim, ela é o gráfico, ela gera um gráfico de uma reta. Ela é a representação de uma reta. Essa função afim sempre é composta, num termo mais geral, f de x igual a x mais b, onde coeficiente a é o coeficiente angular, ele está relacionado à inclinação dessa reta. O coeficiente linear é o b, mostra onde corta o eixo x, e o zero da função é onde a gente corta o eixo x, tá? Então, coeficiente linear corta eixo y, coeficiente linear corta eixo y. Zero da função corta eixo x. Coeficiente angular mexe na inclinação desta reta. Ok, até aí, gente? Então, vamos fazer uma troca aqui, tirar dos slides, e a gente vai agora para o GeoGebra. Pronto, chegamos aqui no nosso GeoGebra. Vocês estão vendo aí o GeoGebra ao fundo. Tem ele para instalar em celular, em computadores, tem também a versão online, eu estou usando a versão online dele. Ele é um aplicativo gráfico, ele serve para construir gráficos, o nome chama GeoGebra. Geo de geometria e Gebra de algebra, tá? De algebra, então é GeoGebra. Tudo bem? Eu vou mostrar no GeoGebra as funções afim, vou construir algumas funções afim e eu vou chamar a atenção de vocês para essa parte aqui, percebam esse espaço, perceberam aqui, um f de x, então vocês vão ficar olhando sempre nesse intervalo aqui, vocês vão ficar olhando aqui.
Aqui eu tenho o meu plano cartesiano, eu posso movê-lo, tá, para aparecer outros pedaços, outros intervalos numéricos dele. Eu vou deixar mais ou menos centralizado. E aqui, ó, onde está esse maisinho, está o prompt piscando aqui. Aqui eu vou digitar a minha função. Lembrando que a minha função também vale como y. Então, quando eu digitar e der Enter aqui, a minha função ela vai ser construída, só que ela vai aparecer instantaneamente aqui. Então, a primeira função que eu vou digitar, ó, vai ser y igual a x. Olha que coisa incrível! Lembra lá da função identidade, que toda isso aqui, lembra, eu vou dar um enter, vai aparecer um f aqui na frente, perceberam? Ó, função, né, que é o próprio f de x, só que o GeoGebra mostra de maneira um pouquinho diferenciada. Então o f de x é igual a x. Então tá aqui, ó, f de x é igual a x. Se eu continuar construindo funções, elas vão aparecer outras funções aqui. Então esse f de x, né, ou y igual a x, é a função identidade. É aquela função que ela é a bissetriz, ó. Ela divide o primeiro quadrante e o terceiro quadrante em duas partes iguais. É essa função f de x que faz a questão da função inversa ser simétrica à função original. Tá ok até aí? Então tudo bem? Passando pela origem. Eu vou começar a mexer nessa função aqui, ó. Vou manter a mesma. Vamos botar uma cor... deixa eu dar um enter aqui. Vamos colocar uma cor um pouquinho melhor nela aqui. Colocar uma cor mais bonitinha. Colocar um azulzinho aqui, pronto. Uma cor azul. Pronto. Azulzinho para a gente ficar mais visível para vocês aí. Então tá aqui, a minha f de x é o y que é igual a x, tá? F de x igual a x, tá? A nomenclatura aqui é um pouquinho diferente. Eu vou começar a mexer nessa função. Eu vou acrescentar nela mais, ok? Mais. Vou acrescentar mais 2. Você vai ver que a hora que eu acrescento mais 2 e dou Enter, houve um deslocamento da minha função. Então aqui eu tenho meu coeficiente b, que é o coeficiente linear, na posição mais 2. Repare que a reta ela corta o eixo y no ponto y igual a 2. Perceberam isso? Vou mexer de novo no coeficiente linear. Coeficiente angular mexe na inclinação da reta. O coeficiente linear mostra aonde a reta vai cortar o eixo y. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um 5. Então, a hora que eu dou Enter, essa função vai ter que subir e vai ter que cortar o eixo y no 5, que é o que acontece. Perceberam? Ó, é uma reta, sempre é uma reta, tá vendo? É uma reta, ela não faz curvas, é uma reta. Porque a função afim, ela é de uma reta. Ok? Perceberam isso? Vou colocar um valor negativo para esse número aqui, ó. Vou colocar um valor negativo para ele. Deixa eu colocar um menos ali. Menos, olha que interessante. Volto para lá. Tá vendo? Coloquei um valor negativo. A hora que eu der Enter, isso aqui é o meu coeficiente linear. É onde corta o eixo y. Então vai cortar onde agora? Vai cortar lá no menos 5. Então essa reta ela vai descer. Enter, realmente ela cortou lá no menos 5. Tudo bem até aí? Agora eu vou voltar, vou colocar aqui só a reta de novo como ela era, a nossa função identidade. Agora eu vou mexer no coeficiente angular, que é aquele azinho que fica na frente do x. Aqui no caso é 1. Percebam que se eu colocar um 2, ó, coloquei um 2 ali na frente, esse é meu coeficiente angular. Eu disse que ele mexe na inclinação da reta. Eu não tenho ali o coeficiente b, quer dizer, eu até tenho o coeficiente b, que no caso vale 0, o coeficiente b, né, que fica aqui ao lado. Por isso que a minha reta está passando aonde no eixo y? Lá no 0, porque na verdade ele vale 0, aqui ele não aparece.
porque ele vale 0. Agora eu mexi no coeficiente angular. Quando eu der Enter, vocês vão perceber que a reta vai continuar cortando no 0, porque eu não mexi no coeficiente linear, mas ela vai mudar a inclinação dela. Eu vou dar um Enter. Perceberam? Mudou a inclinação da reta. Vou mexer de novo no coeficiente angular. Vou tirar esse 2 e vou colocar aqui um 8. A hora que eu dou Enter, ela vai inclinar ainda mais. Inclinou ainda mais, perceberam? Eu vou de novo, eu vou mexer nele. Vou colocar um número menor que 1. No caso do GeoGebra tem que ser, vou colocar meio, né? Seria x sobre 2. Que no caso, para a gente, x sobre 2 é a mesma coisa que 0,5x. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou. Eu comecei a mexer na inclinação. Vou diminuir ainda mais esse coeficiente angular. Vou colocar 0,1, né, que seria x sobre 10. Dou Enter e aí está ficando cada vez mais deitada. E o que será que acontece se eu colocar um coeficiente angular negativo, com um sinal de menos na frente? Vamos colocar, por exemplo, aqui o menos 1, só para ficar negativo. Vamos acrescentar um menos nele, ó. Tiro isso aqui daqui, vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vou apertar o Enter e todo mundo acompanhando comigo, percebam que aqui a reta F, tá vendo? O F aqui, F de x. Percebem que essa reta ela é crescente, embora ela seja pouco crescente, mas à medida que eu me desloco no sentido positivo do x, a minha reta ela vai sempre aumentando, ó, conforme eu dei um Enter aqui sem querer. Ela virou uma reta decrescente. Tá ok? Deixa eu tirar esse cara daqui. Vou colocar de novo lá o 0,1. Enter. Eu apertei no mouse aqui, ó. Tá, 0,1 é 1/10 de x. Tudo bem, ó, tá vendo? Eu vou me afastando, ela vai cada vez ficando maior. Está cada vez mais longe do eixo x. Ela é crescente. Porque o meu coeficiente angular é positivo, ele é positivo. Agora, se eu for lá e colocar um sinal de menos, tornar o meu coeficiente angular negativo, eu vou deixar até o mesmo valor aqui, ó, 0,1, só que agora, em vez de ser positivo, ele vai ser negativo. Eu vou dar Enter. Agora a minha reta ficou uma reta decrescente. À medida que eu vou andando no eixo x, a minha reta vai sempre cada vez mais para baixo. Perceberam? Agora eu vou deixar as duas retas aqui. Eu vou construir uma outra reta. Vou construir aqui a... Eu não sei se ele aceita f de x. F de x igual... Eu vou construir aqui a f de x igual a, sei lá, 0,1x. Acho que ele aceita. Ele voltou lá na outra. Ok? Perceberam? Expressão f de x, ok. Se eu consigo construir outra reta aqui, ele deveria aceitar outra reta, né? Vamos ver se ele aceita aqui. Ele está fazendo bonitinho, f de x. Vamos ver se eu consigo fazer um f de x aqui agora. Eu não sei se ele vai colocar duas retas, que esse aqui é o GeoGebra Online. Vou chamar de g de x. Em vez de chamar de f, chamar de g de x igual a menos 0,1x. Pronto, aí ficou com as duas retas aparecendo. Pronto, melhor. Tem que chamar de outra reta, dá um Enter. Ok, percebam aqui comigo, gente, ó, acompanhem comigo a retinha azul, que é esse f de x aqui, ó, um ponto. Eu vou colocar, vou deixar assim por enquanto para ficarem próximas umas das outras. O coeficiente angular é 1/10, né, de x. A g de x, que é a roxinha, coeficiente angular é 1/10, só que é 1/10 negativo. Então perceberam que o coeficiente angular ele mexe na inclinação da reta. Tudo bem? Vou tirar essa aqui um pouquinho, ó. Vou aumentar esse valor aqui
aumentar não, diminuir na verdade, né? Que quanto mais negativo o número for, menor ele é. Vou deixar menos 3x, ó. A reta ficou mais inclinada ainda e continua sendo decrescente a reta G, tudo bem? Ficou claro isso até aqui, pessoal? Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer uma outra função, um h de x aqui. Um h de x, e agora eu vou começar a mexer no coeficiente angular e no coeficiente linear ao mesmo tempo. Então, lembra daquela reta que eu havia construído no caso, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Está aparecendo para vocês. Ele vai voltar, deixa eu só voltar aqui. Pronto. Eu vou passar rápido aqui. Isso aqui a gente já viu. Vou voltar naquela parte que eu tinha mostrado para vocês. Aqui que nós podemos determinar a função da reta se nós conhecemos dois pontos distintos dela. Lembra que nós fizemos isso daqui? Quais são os dois pontos distintos que eu coloquei? Eu coloquei o ponto distinto A, que é 1 e 1, e B, que é 5 e 9. Então vamos de novo lá para o nosso GeoGebra, ok? Para a gente olhar isso aí em questão. Deixa eu trocar aqui para o GeoGebra. Isso, estamos no GeoGebra. Então vamos colocar esse ponto aqui. Ponto 1 e 1, certo? X valendo 1, Y valendo 1. E o outro ponto que eu tinha era o ponto 5 e 9. Então deixa eu mover isso aqui um pouquinho para aparecer o 9 lá em cima. Colocar esse ponto, ó, ponto 5 para X, 9 para Y. É esse ponto aqui, percebeu? Inclusive as coordenadas estão aqui ao lado. Ponto A, 1 e 1, ponto B, 5 e 9. E eu vou fazer agora aquela f de x, que eu vou chamar aqui de g de x, h de x, perdão, que era, no caso, 2x. Perceberam uma coisa bonitinha? A gente vai digitando, vai aparecendo. Aí, no caso, ele era menos 1. Então, deixa eu colocar aqui. Cadê o menos para eu poder digitar? 2x menos 1. Deixa eu dar o Enter. Pronto. Olha que coisa incrível. Só olhem para a reta laranjinha que está aqui. Ela é a mesma reta que estava lá no PowerPoint. Que está aqui, ó. Tudo bem? A reta que é a reta 2x menos 1, que está aqui. Essa reta ela foi obtida a partir desses dois pontos, ponto A e ponto B. Aí eu expliquei para vocês que essa função é a função que constrói a reta que passa por esses dois pontos. Então, trocando de novo para o GeoGebra, a gente está vendo aqui, ó, que realmente o ponto A 1 e 1, o ponto B 5 e 9, a reta da função h de x é a reta que passa por esses dois pontos. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha sido útil para vocês verem essa videoaula, assistirem essa videoaula. Esse recurso do GeoGebra ele está aberto, aí está na internet gratuitamente e é muito útil. Tem aí uma infinidade de tutoriais para você baixar, videoaulas, as milhares para você poder ver várias e várias coisas, desde geometria analítica, enfim, tem um mundo aí, um universo de coisas para vocês verem, ok? Então, só fechando essa videoaula, finalmente fechamos então. O que acontece, que esse cara aqui, o 2zinho, ele é o meu A, né? Ele é o coeficiente angular, ele mexe na inclinação da reta. Se ele for positivo, reta crescente. Caso ele seja um coeficiente negativo, a reta fica
decrescente, ok? Negativo decrescente. Percebam que mesmo que eu mude a posição da reta, esse aqui é o coeficiente linear, é o Bzinho. Ele mostra onde a reta corta o eixo Y. Olha, ele continua cortando o eixo Y exatamente no -1. Mesmo que eu troque o sinal do coeficiente angular e a reta se torne crescente ou decrescente, ele continua cortando no mesmo lugar. A menos que eu mude ele aqui. Coloque, por exemplo, 7 positivo que seja. Ele vai passar para cima aqui, ó. Essa reta vai vir para cá. Ficou claro, gente? Um grande abraço. Deus abençoe vocês e aí até a nossa live, onde nós estaremos continuando a nossa aula. Tchau, tchau.